tem tudo a ver com a lição de hoje. O tema da palestra, que é Perdão das Ofensas. É do Emmanuel, através do Chico, desse livro aqui, ó, Meditações Diárias. Então chama assim, Se Todos Perdoassem. Imaginemos, por um minuto, que mundo maravilhoso seria a Terra se todos perdoassem. Se todos perdoassem, a aventura celeste começaria de casa, onde todo companheiro de equipe doméstica perceberia que a experiência na reencarnação é diferente para cada um e, por isso mesmo, teria suficiente disposição para agir em apoio dos associados da edificação em família, a fim de que venham a encontrar o tipo de felicidade pessoal e correta a que se dirige. Se todos perdoassem, cada grupo na comunidade terrestre alcançaria o máximo de eficiência na produção do bem comum, porquanto, em toda parte, existiria entendimento bastante para que a inveja, o despeito, o azedume e a crítica destrutiva fossem banidos para sempre do convívio social. Se todos perdoassem, o espírito de competição no progresso das ciências e na efetivação dos negócios subiria constantemente de nível moral, suscitando as mais belas empresas de aprimoramento do mundo, porque o golpe e a vingança desapareceriam do intercâmbio entre pessoas e instituições, com respeito mútuo, revestindo de lealdade os menores impulsos à concorrência, que se fixaria exclusivamente no bem com o esquecimento do mal. Se todos perdoassem, a guerra seria automaticamente abolida do planeta, de vez que o ódio seria erradicado das nações, com a solidariedade traçando aos mais fortes a obrigação do socorro aos mais fracos, não mais verificando a corrida de armamentos, e sim a emulação incessante à fraternidade entre os povos. Se todos perdoassem, a saúde humana atingiria prodígios de equilíbrio e longevidade, porquanto a compreensão recíproca extinguiria o ressentimento e o ciúme, que deixariam, por fim, de assegurar entre as criaturas terreno propício à obsessão e à loucura, à enfermidade e à morte. Se todos perdoarmos, reformaremos a vida na terra, apagando de todos os idiomas a palavra ressentimento, para convivermos uns com os outros, acreditando realmente que somos irmãos diante de Deus. Quando todos aprendermos a perdoar, o amor entoará hosanas de polo a polo da terra, e então o reino de Deus fulgirá em nós e junto de nós para sempre. Emmanuel. Então vamos agora fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento a nosso Mestre Jesus, a Deus nosso Pai, a nossa Mãe Maria e a todos os bons espíritos que nos assistem neste dia de hoje, neste momento de oração. Agradecemos, Senhor, por mais esta oportunidade bendita de estarmos aqui, todos reunidos em Teu nome, Senhor, para aprendermos mais, para ouvirmos os vossos ensinamentos e tentarmos colocá-los em prática no nosso dia a dia. Agradecemos pela oportunidade desta nossa existência, pela nossa vida, pela nossa saúde, por todas as bênçãos, Senhor, que o Senhor derrama por nós de graça todos os dias em nossa vida. Pedimos que o Senhor nos envolva a cada um de nós, encarnados e desencarnados, com a Tua luz, com o Teu amor, com a Tua paz. E pedimos especialmente que o Senhor envolva o nosso palestrante Ângelo Dias, que veio com toda boa vontade para nos falar na noite de hoje. Que o Senhor o assista, o ampare e o ilumine neste momento, Senhor Jesus. E nós nos agradecemos por mais essa oportunidade. Que assim seja. Você
Muito bem. Pessoal, boa noite. Boa noite. Eu estava ali, é engraçado como são as coisas, né? É uma palestra que eu faço com uma certa frequência e eu tenho um material dela e geralmente eu começo de um jeito, mas aí o texto foi passando, se todos perdoássemos, e me veio um caminho diferente para entrar no nosso assunto, mas aí depois eu vou assumir a carreirinha que eu sempre faço. Mas eu fiquei pensando uma coisa ali muito curiosa. Quando eu era aluno dos cursos de evangelização lá da minha casa, eu sou lá do posto de auxílio espírita, lá do pai, ali no setor sul. Quando eu era aluno, o nosso querido, não vou nem falar quantos anos, mas o nosso querido Roberto Moreira, vocês todos se lembram do Roberto, você certamente se lembra, nosso colega músico, né? Também como eu, assim, dotado de pouco estofo no alto da cabeça, carequinha, grandão, assim, tinha uma voz macia, maravilhosa, e hoje ele já nem canta muito, eu já não encontro mais com ele, mas eu sempre encontrava com o Roberto nas casas. E um dia, quando eu era aluno, lá no pai, evangelizando, ele foi fazer uma palestra cantada para todos os alunos daquele semestre. E eu nunca vou me esquecer de duas histórias que ele contou, eu vou reproduzir agora. Uma delas dizia o seguinte, que uma pessoa chegou com uma dor muito forte no pé, até o médico, né? Aí o médico pegou aquela dor, aquela pessoa, botou ela sentada, foi examinar. Quando o médico olhou o pé da pessoa, estava todo inchado. Que ele tirou a botina da pessoa, tinha uma ferida no pé embaixo, assim. Aí ele olhou e falou assim, eu sei o que é essa ferida. Aí ele olhou assim, dentro da botina, tinha um prego enfiado na botina. Aí ele falou assim, mas por que o senhor não tira esse prego, doutor? Eu já tentei demais, eu não dou conta. Não, nós vamos curar disso aí. Aí o médico pôs a botina numa sacola, passou para ele uns antissépticos para ele utilizar, deu uma antitetânica nele, né? O moço que foi lá, depois passou uns antibióticos para o caso de alguma infecção. O moço foi embora para casa levando a botina. Quando passou-se lá um determinado tempo, que ele estava completamente recuperado, ele falou, que bom, já posso usar minha botina de novo. Pôs a botina de novo, furou no mesmo lugar. Aí ele voltou para o médico, o processo inteiro se repetiu. Depois da terceira e quarta vezes, o médico falou para ele assim, mas por que o senhor põe essa botina toda vez? Ele falou, doutor, não sei, mas é a minha botina, dói, mas eu gostando da minha botina. Aí por que o senhor não tira o prego? Doutor, eu já tentei muitas vezes tirar o prego, eu não dou conta, até com o alicate, assim, ó, quanto mais eu levo o alicate, mais o prego entra. Aí o médico falou assim, mas é porque você está usando o método errado. Quer ver? Pega o alicate, enfia dentro da botina e tira o prego de dentro para fora. Aí ele pegou, enfiou assim, tirou o prego. O médico passou o tratamento novamente, ele sarou e daquele dia em diante ele pôde usar a botina completamente livre de dor, de ferimento. Então o Roberto Moreira disse assim, a nossa medida do perdão é a medida da nossa humildade. Sem a humildade nós não conseguimos perdoar. Porque perdoar é uma coisa que vem de dentro para fora. As coisas estão nos machucando completamente. As coisas estão dentro de nós sob a forma de mágoa, de ressentimento. E a gente não consegue se livrar delas porque a gente faz todo tipo de esforço externo para tirar aquilo de nós. E a única coisa que consegue tirar aquilo de nós é o esforço de dentro para fora. E ele começa com esse movimento de empurrar o prego para fora, que a gente chama de perdão. Tudo que nos magoa, tudo que está na nossa vida, guardado dentro da gente, que a gente chama de mágoa, de ressentimento, que necessita de perdão, é um prego na nossa vida. Mas por incrível que possa parecer, o
Roberto falando. O Roberto disse assim: como a gente gosta de sofrer. Porque cada vez que a gente se lembra daquilo, daquela mágoa, daquele ressentimento, a gente pensa assim: oh meu Deus, como é que uma pessoa maravilhosa como eu sofreu uma coisa tão difícil na vida, uma coisa tão grave? Como é que eu, uma pessoa como eu sou, que não faço mal a um passarinho, não mato uma mosca, fulano fez isso comigo, logo comigo. Fulano, ela fez isso, cicrana também, fizeram todos essas coisas comigo, que sou tão maravilhoso. Então, nós, para podermos ficar ofendidos com alguma coisa, e daí necessitarmos de oferecer o nosso perdão ou pedir o perdão, que das duas maneiras a gente também é um movimento de humildade. A gente precisa ficar muito ofendido. E quando a gente fica muito ofendido, é sinal de que, como disse o Roberto, a nossa humildade está muito baixa. Então, quanto mais o nosso orgulho está alto, mais a gente tem necessidade de pedir perdão. Sabe por quê? Porque a gente ficou mais ofendido. Por que Deus não nos perdoa? Aí a pessoa diz assim: toda vez que a gente lê alguma coisa sobre perdão, a gente sabe que tem que perdoar como Deus nos perdoa. Não, mas vamos pensar realmente: Deus não nos perdoa. Deus trabalha as nossas faltas. Deus aceita as nossas faltas. Deus vai cuidar para que essas faltas sejam trabalhadas. Mas Deus não precisa perdoar por uma razão simples. Ele não fica ofendido. O que a gente faz com Deus, veja só, a gente é imagem e semelhança de Deus. Já ouviu falar isso? Claro, todo mundo já ouviu falar. Está lá no Gênesis, que Deus fez o homem, a mulher, criou o homem, né? Aquele relato machista, né? Que o homem veio primeiro, o rei da criação. Aí Deus viu: ai, coitado do homem, vamos fazer para ele uma ajudadora. Olha só como é que a mulher é chamada na Bíblia, né? Uma companheira, uma ajudadora, para lavar a louça para ele, passar a roupa. Em vez de falar: vamos fazer para ele uma companheira, agora que a gente acabou aqui, para ficar os dois do mesmo jeito, no mesmo nível, que os dois têm cérebro, os dois pensam. Lá no Livro dos Espíritos, Kardec, o primeiro grande feminista do século XIX, quer dizer, o Livro dos Espíritos é 1857, primeira versão, 1861, segunda versão, completa, que a gente conhece. Lá nas questões 815, ele fala da mulher. Aí ele pergunta para os espíritos assim: o que dizer dessas pessoas que acham que o homem tem uma superioridade moral em relação à mulher, uma superioridade de inteligência, que o homem tem direitos diferentes da mulher? Aí sabe o que os espíritos respondem? Dizem assim: mas Deus não concedeu para os dois a faculdade de distinguir o bem do mal? Não tem diferença. Mas então lá no paraíso, né, Deus fez todo mundo, né, fez o homem, fez a mulher. Então, essa imagem que a gente fala, né? Então Deus, quando criou aquilo tudo, criou o homem, criou a mulher, imagina se Deus, que é esse Deus universal, extraordinário, de alguma forma ele vai ficar ofendido com a gente. É como se a gente ficasse ofendido com uma criança de 5 anos, sem saber o que está fazendo, que é uma criança de 5 anos. Hoje tem criança de 5 anos terrível, né? A gente olha para a inteligência deles, mas assim, a criança vem, faz uma coisa com a gente, esbarra, quebra uma coisa, a gente não fica ofendido, a gente vai cuidar da criança, transformar, né? Fazer alguma coisa naquele sentido. Então, Deus não fica ofendido, e por isso que Deus não perdoa. Porque Deus não precisa perdoar, Ele cuida de nós, que é o Criador, né? Então, a gente não precisa ficar pensando que, ai Deus, o perdão divino a gente consegue. É a benevolência de Deus. Deus fala assim: lá vai o anjo de novo, quebrou a cabeça na parede, de novo o anjo. Aí fala para Jesus assim: Jesus, meu filho, acorde o anjo. Aí Jesus vai passando, né, para os guardiões cada vez mais próximos de mim. Aí chega nos meus anjos protetores, os meus espíritos familiares, simpáticos, meus guardiões. Aí fala para ele assim: ajuda o anjo, pelo amor de Deus, dá uma chance para ele. Então, guardar o ressentimento,
guardar mágoa é a gente pôr esse prego no sapato, porque a gente está demonstrando a nossa falta de humildade. Porque quando a gente tem humildade suficiente, a pessoa pode falar o que for. O Chico tem uma história interessantíssima, que eu adoro. O Chico, claro, ordenou uma casa espírita em Pedro Leopoldo, em 1959, depois de 35, quase 40 anos trabalhando lá, ele resolve ir para Uberaba, porque a gente sabe que tem uma relação muito grande de Uberaba com Uberlândia, Goiânia, o Triângulo Mineiro, né, a cidade de Goiás, teve um movimento espírita muito grande desde o início. Então o Chico saiu lá de Pedro Leopoldo, que é mais embaixo, perto de Belo Horizonte, e veio para Uberaba, para ficar mais perto do Triângulo Mineiro, né? Perto de Sacramento. Né? Uberaba é encostado em Sacramento, 100 quilômetros. Então o Chico veio para cá. E aí, claro, fundou uma nova casa espírita, e depois, quando as coisas pareciam que não estavam lá muito bem, ele fundou outra. Acabou fundando 2 casas espíritas em Uberaba. Mas na primeira casa espírita, o Chico tinha muita gente que trabalhava com ele. O Chico ficava calmo, não ficava ofendido, ficava tranquilo, né? Ficava nas dele. Um dia, o cara chegou para o Chico e falou assim: Chico, eu não dou conta dessa sua direção aqui na casa, não estou satisfeito, para mim não serve não. Pode ficar com esse centro, tudo para você que eu não quero mais nada. E saiu e foi-se embora. O Chico levou um susto, porque ele pensou: puxa vida, tudo que eu faço para esse povo aqui, né, eu me entrego. É uma forma de orgulho, né? Assim, humilde, um orgulho pequenininho, que é o orgulho do Chico, mas tudo bem. E ele pensando assim, coisa, né? E foi ficando triste com aquele negócio. E ele passava na cabeça, assim, em revista, todas as coisas que tinham acontecido entre ele e aquela criatura, e não descobria nada que pudesse ter gerado aquilo. Aí ele foi ficando muito triste, muito triste, muito triste, muito triste, muito triste. Um dia o Emmanuel chegou para ele assim: Chico, o que fazes? O Chico falou: não estou entendendo. Como assim? Tem uma mancha preta aí no seu coração? O Chico falou: tem uma mancha preta? Será que eu estou doente? O Emmanuel falou: não, essa é uma mancha moral. E ela está aumentando e está perturbando o trabalho. O Chico falou: eu tenho que resolver. O que é essa mancha? O Chico pensou, disse: olha, eu estou um pouco triste. O fulano saiu aqui da casa, me falou muita coisa. Aí o Emmanuel falou para ele assim: você já pediu perdão para ele? Aí o Chico falou assim: mas eu fui a parte ofendida com o Chico. A gente então, né? Mas o Chico falou assim: mas eu pedi perdão para ele, eu que sou a parte ofendida, eu vou pedir perdão para ele? O Emmanuel falou: olha, Chico, eu sinto muito, essa resposta, essa sugestão não é minha, é do Evangelho de Jesus. Então, passar bem, qualquer dia a gente se encontra. Foi-se embora o Emmanuel. O Chico levou aquele susto. Disse: meu Deus, eu tenho que pedir perdão para ele. Eu fui trabalhando um pouco aquilo na cabeça, foi lá. Chegou lá, bateu na porta do homem. Aí, assim, né? Melhor sorriso. O homem abriu a porta de uma vez. Isso é verdade, isso realmente aconteceu. Ele falou: e aí, meu amigo, bom dia. O homem olhou para ele e falou assim: Chico, ou você é um santo ou é muito sem vergonha. O que você está fazendo aqui, Chico? Aí o Chico falou assim: eu vim te pedir perdão. Ele falou assim: pediu o quê? Aí o Chico disse que deu um passo assim e abraçou o homem. Ficou parecendo um pau de vassoura assim. Abraçou o homem assim com aquele amor. E o homem olhou para ele assim, ficou olhando. Falou assim: ó, eu já tenho aí, viu? Então você já está pedindo desculpa, viu? Pode ficar aí, tranquilo. E foi-se embora feliz da vida. E aquele negócio no coração dele. Porque o problema do perdão é quando você não dá, você engole aquilo ali, aquilo fica. Eu já falei isso aqui em outras ocasiões, eu gosto muito desse ditado. O grande poeta inglês Shakespeare, William Shakespeare, escreveu no século XVI, início do XVII, aquelas grandes peças de teatro, né? Romeu e Julieta, Otelo. Então, o Shakespeare tinha um ditado que era maravilhoso, que está numa das peças dele, que é assim: guardar ressentimento é a mesma coisa que tomar veneno e esperar que a outra pessoa morra. Você vai assim: fulano agora me paga, você vai morrer. E toma o veneno. É gente que toma o veneno.
Então, o ressentimento, ele envenena. O Chico estava com essa mancha em cima do coração e estava atrapalhando o trabalho que ele fazia com a espiritualidade. Então, veja só que coisa. Se nós tomamos o veneno voluntariamente, é porque a gente não compreendeu ainda que se a gente realmente quiser ficar são, a gente tem que perdoar. Tem que pedir perdão. Porque às vezes, por incrível que pareça, pedir perdão é mais fácil do que perdoar. Porque, como eu disse há pouco, como a gente gosta disso, a gente gosta, a gente sente assim, como é que faz aquilo comigo? E toda vez que a gente lembra, dá uma coisa assim, a gente e dá aquele suspiro. Assim. Aumentou 2/10 a carga de veneno dentro da gente. O dia que isso fizer efeito, a gente cai durinho no chão, mortinho. Literalmente. Porque pesquisas estão sendo feitas cada vez com mais intensidade, mais propriedade, demonstrando que o nosso estado mental e espiritual influencia grandemente o nosso corpo. A gente chama isso de somatização. Soma é corpo em grego, né? Então, inclusive existe uma coisa muito curiosa, tem um médium que era companheiro do Chico, Valdo Vieira, e aí ele enveredou por um outro caminho, uma outra ciência, foi para o sul do país, lá em Foz do Iguaçu, fundou uma sociedade espírita. E é muito curioso, eu fiquei sabendo esses dias, eles chamam desencarnar, ele já desencarnou, mas a sociedade continua lá. Eles chamam desencarnar de dessomar. Né? Por que não fala desencarnar? Dessomar, quer dizer, você descorporizar. Né? Então, o soma é o corpo. Somatizar é jogar no corpo aquilo que o espírito está passando. Mas aí a gente se pergunta, mas são o quê? São energias? São. Mas tem algo mais interessante. Nós estamos colados no nosso corpo. A gente está colado no corpo. A gente não está vivendo dentro do corpo. Aí eu vivo no cérebro, eu vivo no coração. Não, a gente está colado no corpo. Quando a gente dorme à noite, quando a gente tem um episódio qualquer que a gente dá uma sumida, assim, dorme, cochila, e que a nossa consciência, né, cai um pouco, o nosso aparato fisiológico dá um corrimento nele, o espírito sai. Quando o espírito sai, ele fica com a mesma forma, porque ele está amalgamado. Então, cada parte desse espírito, desse nosso corpo espiritual, que está pregado no corpo, está influenciando o corpo, de alguma forma. Então, quando a gente pega esse veneno do ressentimento, da mágoa, e a gente ainda acha gostoso, quando a gente lembra daquilo, né, lembra com raiva, com superioridade. Porque assim, quando a gente tem que perdoar, geralmente a gente sente mais superioridade. Né? Eu vou oferecer o perdão, conceder. Olha, a gente é tão bom que concede as coisas para o outro. Eu vou conceder o perdão para o outro. Então, esse sofrimento, essa coisa que a gente vai bebendo, começa, as áreas onde ela vai ficando, essas energias, elas vão afetando o nosso corpo. E a ciência já provou que isso causa doenças. Associam o câncer com isso, associam AVCs, problemas cerebrais, problemas cardíacos, problemas digestivos. Porque cada parte do nosso corpo é ligada pelo nosso perispírito. E aí, alguns de nós tivemos problemas em determinadas partes do corpo no passado. Toda vez que a gente junta energia negativa na gente, essa parte do nosso perispírito, que era para consertar nessa vida, mas moralmente a gente não colabora, aí as energias vão juntando naquele pedaço. Há problema de tudo quanto é jeito. Então, a gente quando faz a gente toma essa ingestão desse veneno chamado mágoa, ressentimento, é igual o Shakespeare falou, a gente está envenenando, mas espera que a outra pessoa morra. Porque a gente não faz isso para a gente se envenenar, não. A gente faz isso, mas pensando no outro. E o outro está tão tranquilo. Vocês já viram o tanto de gente que tem coisas conosco, ou melhor, como diz Joana de Ângeles, o espírito que guia o nosso médium de Valfrão, pessoas com quem nós temos coisas, que elas não estão nem para a gente. A gente tem uma intolerância com fulano, ciclano, não gosta.
aguento ouvir quando ele fala. Quando eu escuto aquela voz, eu quero matar. Né? Não pode nem ouvir a voz da pessoa. E a pessoa sabe o que está acontecendo com ela? Nada. A vida dela está tranquila. É a gente que toma o veneno. Então, a gente que cria. A Joana de Ângeles diz assim, o problema não é o que as pessoas pensam de nós. Isso não é problema. É o que nós pensamos delas. E o que nós pensamos delas é que gera na gente coisas boas, quando nós pensamos bem, coisas más, quando a gente não pensa bem. A gente pensa mal das pessoas, a gente pensa isso ou aquilo, tem raiva, tem sentimento, mágoa. Gente, isso cozinha dentro da gente com uma panela de pressão. Assim, um dia isso explode e a nossa saúde vai-se embora. Eu falei só das doenças físicas e as doenças espirituais, que a gente costuma dizer que são doenças psíquicas, mas a psique e o espírito é a mesma coisa. Quem que pensa e sente? É o espírito, o corpo. O corpo só, as coisas são descarregadas no corpo. Então aí a psique, o nosso espírito, o nosso psiquismo, é que sofre os processos depressivos, os processos de ansiedade, de estresse, de melancolia, tristeza. Aí fala assim, mas quando eu estou com uma crise de ansiedade, ou é que eu vou ao médico, vou ao psiquiatra, faço terapia, ele me recomenda uns remédios. Por quê? Aquele estado espiritual, que é o espírito que sente, já provocou uma mudança química no nosso cérebro. Com alguns hormônios, por exemplo, a dopamina, a serotonina, que tem no nosso cérebro. Então aí você toma o remedinho melhora o nosso cérebro quimicamente, mas o espírito continua doente. Não adianta. Aí a gente fica eufórico, feliz, maravilhoso, porque o químico está bom, né? O espírito continua sem tratamento. Você tira o remédio, volta tudo. Ah, que o remédio não fez efeito. Não, o remédio fez efeito. E tem que tomar, e tem que buscar auxílio. Ele tem que parar com esse preconceito de não vou no psiquiatra, é médico de doido. Isso é coisa de quando eu era menino. Quando eu era menino, o povo falava assim, não, tinha um hospital psiquiátrico horroroso, uma coisa medonha, chamava Dalton Botelho. Os mais antigos vão lembrar disso. Aí as pessoas falavam assim, não, isso aqui é porque a pessoa vai para o Adalto. Hoje não tem mais isso no Brasil. O país inteiro evoluiu. Depois que houve um grande movimento no país contra um sanatório que tinha em Barbacena, que era um lugar medonho. Veio um fotógrafo da Suécia, fazendo um parênteses aqui, se infiltrou lá dentro e falou assim, posso tirar umas fotos? Aí deu lá uns cruzeiros, que é tempo. Tirou fotos, mandou para o mundo inteiro, chamavam de campo de concentração do Brasil. Que era assim, você tinha um inimigo, não, ela manda para o seminário do sanatório de Barbacena. A moça ficava grávida, isso é uma louca, mandava para o seminário, dava luz lá dentro. Umas crianças sobreviviam, outras morriam. Leiam sobre o sanatório de Barbacena. Então, antigamente tinha essa ideia. Hoje, a pessoa que tem um problema psiquiátrico, precisa ser tratado, é um doente comum. Vai ser tratado em casa, tem uma clínica, às vezes, que vai passar uma temporada e volta para casa. A gente tem que parar com esse preconceito. Porque a falta de perdão, o ressentimento, o ódio, o rancor, vai gerando na gente problemas ao longo de décadas. Um dia pifa, gente, o circuito faz. Acabou. Aí a gente pode tomar o remedinho, não tem problema, maravilhoso o remedinho. Mas a gente tem que trabalhar a mente e o espírito e descobrir a causa que causou aquele negócio no cérebro primeiro. Então a gente precisa aprender a perdoar, tirar o prego do sapato. Lembra do prego do sapato? Se a gente não tira o prego, depois que a gente fica bom, a primeira coisa que a gente faz, pega a botina, mexe no pé de novo, lá vai. E é no mesmo lugar. Porque é a mesma causa. Então, perdoar é quando a gente tem essa possibilidade de se livrar disso. Aí eu falei para vocês que tem diferença da gente perdoar e de pedir perdão. Porque quando a gente vai perdoar, a gente se sente superior. Conceder o perdão. E quando a gente pede o perdão? Quando a gente chega a pedir o perdão, aconteceu um negócio extraordinário, gente. Fantástico. Que chama arrependimento.
que é diferente de culpa. Vocês sabem a diferença? É assim. Culpa é quando você sabe o que fez, sabe que está errado, mas fica tomando veneno todo dia. Porque a culpa você não faz nada com ela. A culpa te acompanha 30 anos. Você lembra daquilo que você fez lá na infância. Aí a pessoa desencarnou e não tem mais jeito de pedir perdão. Graças a Deus, a gente é espírito. Que aí você senta na sua casa, abre o Evangelho, faz uma leitura, concentra e fala assim: fulano, onde vocês estiverem, eu estou implorando o seu perdão agora. Eu tenho certeza que você está me escutando. Porque espírito escuta. Porque o espírito pode estar lá na China, numa cidade espiritual, lá na Suécia, lá longe. Aquele pensamento vai lá na pessoa, porque é uma sintonia do universo inteiro. Esse pensamento vai lá. Então a gente, às vezes, essas mágoas, esses ressentimentos, que a gente chama de culpa, isso vem. E aí, a gente, às vezes, a pessoa tem 30 anos, a pessoa está aqui, e até hoje a gente não fez nada. Isso chama culpa. O arrependimento é a segunda etapa, sabia? A culpa, às vezes, dura 10 minutos. Aí vem o arrependimento. O que a gente faz? Vou transformar isso em outra coisa. Porque quem arrepende, sabe o que fez, agora vai procurar consertar. Vai lá e pede perdão. No Céu e Inferno, que é um livro espetacular, e os espíritas morrem de medo dele, porque os espíritas, nós espíritas, gostamos de ler coisa mais assim que não vai. Aí a gente lê o Evangelho, livro dos Espíritos, nós os médiuns lemos o livro dos médiuns, estudamos o livro dos médiuns, mas o Céu e o Inferno é a primeira metade do livro, é todo um estudo que Kardec fez com o auxílio dos Espíritos, negando completamente as penas eternas, dizendo que um Deus bondoso jamais vai ter as penas eternas como o destino das pessoas. Agora eu estou aqui, dou cabeçada, faço as coisas, luto, choro, aí eu vou, melhoro um pouquinho, cada um passo, cada volta dois, aí Deus olhando, minha confusão mental é a gente olhando uma criança de 2 anos tentando andar, mas dentro da gente está assim, todo mundo consegue, essa vai conseguir também, o anjo do meu filho vai conseguir. Então lá no Céu e no Inferno, eu vou errar o capítulo, mas eu acho que é 18. Se não for, é só procurar no índice. Tem uma sequência de 33 negações do inferno. Chama-se Código Penal da Vida Futura. O que acontece na vida futura? É um dos textos mais fantásticos da codificação. Chama Código Penal da Vida Futura. No item eu lembro. Nesse código de 33, o 16, fala que a gente, para justamente fazer a nossa passagem pelas faltas e pela reconstrução, a gente precisa, primeiro, são 3 coisas. Primeiro tem que admitir, depois tem a expiação, que é o arrependimento. Aí vem a expiação. Vai acontecer alguma coisa que a gente mesmo pede, para que seja mais ou menos como aquilo, e a gente sinta o que fez a pessoa sofrer. A gente faz voluntariamente isso. O arrependimento gera essa vontade de sentir o que a gente fez para outra pessoa. Então, essa é a expiação. Então, tem o arrependimento e a expiação. Aí tem um negócio fantástico chamado reparação, que é quando a gente vai consertar aquilo. Então, a gente arrepende, pede perdão, vai sentir, pede para voltar a sentir, vai expiar aquilo de uma outra forma, porque lei de causa e efeito. Aí nós vamos consertar. Olha como Deus é perfeito. Porque se só houvesse arrependimento e expiação, só tinha o quê? Arrependimento e castigo. E o objetivo não é o castigo. Não existe castigo. É tudo educação. Aí vem o terceiro, que é a reparação. Leiam lá um texto espetacular. É um dos textos mais espetaculares da codificação inteira. Os 5 livros principais. É o Código Penal da Vida Futura. Então veja só, quando a gente tem culpa, a gente nem no primeiro não chegou. A gente não arrependeu ainda. Não tem um movimento para consertar, que vai terminar no conserto, na reparação. Agora, quando a gente arrepende,
Primeira coisa, vou lá agora. Vou mandar uma mensagem agora. Vou fazer isso agora. A pessoa está viajando, não tem problema. Hoje tem celular. A pessoa antigamente a gente escrevia carta. Gente, como era bom escrever carta. Porque você tinha 3, 4 folhas de papel, você tinha que pôr todos os seus sentimentos, pensamentos, ideias, tudo naquilo ali, com redação, as pessoas sabiam escrever, não tinha carta. Hoje em dia está assim, tudo abreviado, né? Você vira VC, tudo vira TD, né? Aí, nem escrever as pessoas sabem. Mas hoje tem o celular, e se a pessoa está lá no Japão viajando, você fala, me perdoa. Aquilo que eu fiz a semana passada foi abaixo de qualquer crítica. Eu estou te pedindo perdão. Aí a pessoa fala, não perdoa. Você fala assim, o problema é seu agora. É verdade. O Chico, quando abraçou o homem, e o homem ficou olhando para ele, o Chico foi-se embora feliz da vida, o homem não perdoou. Mas o Chico estava livre da sua parte. Então o arrependimento é que faz a gente ter esse movimento. Então, conceder o perdão é uma coisa. Agora, pedir perdão é perfeito, porque você faz o movimento em direção à melhoria. E não tem nada a gente deitar de noite e lembrar que alguém perdoou a gente. A gente vira assim de lado no travesseiro, esse frizinho que está fazendo assim, ó, a gente vira de lado no travesseiro e cobre assim, até com uma cobertinha assim, né? Fala assim, Jesus do céu, muito obrigado. Ô vida boa, igual. Acorda no outro dia, a conta para pagar, a Saneago quase vinha cortar a água. Não tem problema, tudo se dá um jeito. Sabe por quê? Porque tem paz dentro. A gente não sabe, a gente sabe o caminho da paz, mas a gente finge que não sabe o caminho da paz. Esses dias, eu vou encerrar com um exemplo pessoal. Esses dias, no trabalho, eu estou aqui fazendo uma palestra sobre perdão, não é curioso? Aí vou contar uma coisa do dia. Aí esses dias no trabalho, uma pessoa mandou uma mensagem sobre mim. Aí Zé me falou lá uma coisa assim, leve, mas uma coisa que eu fazia em relação ao trabalho. Eu fiquei tão ofendido. Vou confessar para vocês, eu fiquei doente do espírito 2 dias. Doente. Aquilo não sabe. O primeiro dia, isso foi numa segunda-feira. De segunda para terça, eu tive pesadelo a noite inteira. Aquilo não saía, mas o meu problema maior não era isso. É que eu achava que a pessoa podia ter razão, mas que eu não tinha feito aquilo de propósito. Então, além de eu ter ficado, de certa forma, ofendido, eu fiquei magoado, que não era culpa minha, que eu sou assim mesmo. Sabe aquelas coisas que vai crescendo na sua cabeça? E eu estou aqui falando de perdão, não é engraçado. Aí eu quero contar. É porque o pessoal acha que o palestrante espírita é um colosso, né? Gente, eu queria ser igual. Eu vou embora para Silvana, eu queria ser igual ao anjo. Meu Deus, não quero não. Tomei para você uma semana para você ver o tanto que é difícil. Bom, aí passou do primeiro para o segundo dia. Eu estou lá, e eu fazia prece. Aí eu pensava, mas Jesus, que aí tem todos os companheiros que estão só esperando a brecha. Aí passou-se. Foi no final da terça-feira, mas foi segundo de manhã, terça. Finalzinho do dia da terça-feira, eu estava indo para a minha casa espírita, para o pai. Eu sou trabalhador, na terça-feira eu sou evangelizador. E não tinha perdoado a pessoa. Aí cheguei lá no pai, estava tendo a harmonização. E sabe no que eu trabalho? A reunião mediúnica. Eu sou instrutor dos jovens médicos. Estou falando isso para me agradecer. Estou dizendo, tanto que a gente é imperfeito, e o tanto que saber a coisa na teoria é uma coisa, e conseguir aplicar na sua vida é outra. Aí eu estou lá sentado. Eu tinha melhorado. Realmente eu tinha melhorado. Mas eu estou lá sentado assim. Aí está tocando umas músicas lindas lá assim, soltando. De repente, me veio um estalo na minha casa. Claro, não é um estalo. Eu já estava num ambiente de controle, porque eu estou dentro da casa espírita. Estou sentado ouvindo a harmonização musical, estou relaxado.
os obsessores deram uma folga, porque ficaram lá fora. Aí os espíritos assim, nós vamos ajudar o anjo, pelo amor de Deus, senão ele não vai nem conseguir trabalhar direito hoje para ajudar os jovens que estão lá, os médicos. Aí vem na minha cabeça assim, larga de ser bobo, por que você não pecou? Gente, aí a lágrima desceu, mas que bobagem. Aí você fica arrependido, aí você passa por arrependimento 2, você fica arrependido com Deus, você fala assim, Senhor, eu não aprendi nada até hoje, aprendi, mas a gente falha. Gente, acabou. Primeira coisa que eu fiz, aí eu fui embora, dormi aquela noite, mas eu dormi. Tudo que eu não tinha dormido de segunda para terça, eu dormi de terça para quarta. Aí quarta de manhã, eu encontro, é segunda, quarta e sexta que eu trabalho com as pessoas. Primeira coisa que eu fiz, igual o Chico. Bom dia, fulano. Bom dia, porque ela não tinha falado para mim, né? Ela tinha falado para outra pessoa. Aí eles disseram que a gente não teve nenhum confronto. Mas eu digo, bom dia, fulano. Isso assim assado, isso assim assado. Conversei naturalmente. A gente tirou aquela coisa preta que estava no Chico quando eu fui lá. Acabou. A gente cai mesmo. A gente não dá conta de fazer todas as vezes. Eu já perdoei tantas vezes, esse tem uma semana e meia, eu não consegui perdoar. Aí é a gente que sofre. Eu fiquei doente de segunda vez. E depois melhorou. Então eu estou dizendo isso para vocês, uma experiência pessoal, mas eu estou dizendo isso que é para a gente ver que a gente sabe a teoria, mas é muito difícil aplicar sempre, porque nós somos imperfeitos. Né? E eu termino dizendo o seguinte, vamos perdoar, gente, vamos pedir perdão, perdoar, para a gente liberar pelo menos a nossa parte dessa confusão toda que a gente apronta na vida, porque como a gente apronta confusão na vida, a nossa vida poderia ser tão simples, né? Mas a gente apronta uma confusão zarada. Então vamos perdoar, vamos pedir perdão, não tem certo e errado nessa vida, tem mais doente e menos doente, moralmente falando. A gente não quer ser o menos doente, a gente quer ser mais sadio um pouco. Vamos liberar essa coisa da gente, para a gente poder caminhar com mais tranquilidade. Que a gente precisa de muita paz, gente, porque o mundo não está fácil. A gente ainda torna ele mais difícil. Né? Gente, olha, um beijo no coração de todos. Eu quero dizer que essa não foi nem de longe a palestra que eu tinha planejado. Falei outras coisas, mas foi tudo, sou perdão. Então, um beijo no coração de todos e até a nossa próxima oportunidade. Nós que agradecemos. Bom demais essas palavras. Então, gente, ó, a gente primeiramente agradece muito o Ângelo, né, por essas palavras que sempre são muito boas. A gente que gosta demais da sua presença. Vai estar aqui de novo com nós. Então, olha, a gente quer, hoje como nós temos